Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. O Fala Carlão em São Paulo, mais uma vez aqui o Fala Carlão participando aqui do Encontro das Bran. E o Encontro das Bran a gente já sabe, né gente, é só prateleira de cima. É o caso aqui agora, aqui do meu lado, o geógrafo André Farias, que vem lá da Embrapa Territorial. Então você imagina, trouxe um mundaréu de coisas importantíssimas para o nosso agro. Então vocês fiquem ligados aí nos próximos minutos que a conversa vai ser top. Obrigado pela sua presença aqui, viu, André? Obrigado, Carlão. O prazer é meu conversar com vocês. Escuta, André, aqui no Fala Carlão a gente sempre fala que ninguém nasce já com essa corda toda. Então, antes de você explicar o que você está fazendo lá na Embrapa Territorial, queria que você falasse um pouquinho de você. Como é que o cara resolve na vida um dia, falar assim, acorda e falar, eu quero ser geógrafo, ou isso, como é que você chegou nessa conclusão aí? São as influências que a gente tem na vida, né, Carlão? Entendi. Então, assim, tive um professor excelente de geografia, exatamente naquele momento de escolha do vestibular, me inspirou, né? Falei assim, eu vou fazer geografia, uma disciplina que eu gosto, uma disciplina bacana, que analisa o território. E falei assim, fui prestar geografia, mas jamais imaginei que ia trabalhar com agricultura, né? Entendi. O seu pai também é dessa área, ou sua mãe? Como é que foi? Não teve influência nenhuma? Não, influência nenhuma. Meu pai é vendedor, né? Vendedor. Gente boa demais, hein? Gente boa, fala bem, convence as pessoas, mas nunca gostou de geografia. E minha mãe também não, né? Nunca se interessou. Então, assim, a inspiração veio da escola. Maravilha. Né? Essa conversa nossa vai ser boa aqui, sabe? Porque eu adoro geografia, mas eu adoro geografia porque eu adoro viajar, né? Então, vocês conhecem lá, acessa o nosso site lá, o turistaprofissional.com.br, vocês vão entender o que eu estou falando. E geografia é uma coisa que vai muito além. Eu, geralmente, quando a gente falava em geografia na escola, eu falava assim, geografia, assim, conhecer os países, qual que é a capital do tal país. A geografia vai muito além disso. Vamos educar um pouco o nosso telespectador, que gosta sempre que o Fala Carlão desenha para ele. O que é a geografia? Se a gente pegasse na definição, o que estuda a geografia? Geografia estuda aquilo que a gente chama de espaço geográfico. Uhum. Então, tudo aquilo que acontece no território pode ser analisado pela geografia. Entendi. Então, assim, é uma ciência muito diversa. Então, tem desde os geógrafos que estudam solos, os geógrafos que estudam clima, bacia hidrográfica, hidrologia, até geógrafos que estudam as cidades, né, geografia urbana, geografia econômica, geografia agrária, né, todas as questões que se relacionam ao espaço. Se o que aconteceu no espaço é importante, a geografia ela pode estudar. Então, assim, é uma diversidade, é uma disciplina muito diversa, né, que tem várias opções de análise e de vertentes que você pode seguir. Uma delas, a agricultura. Né? Maravilha. Gente, eu queria dar um depoimento para vocês, que a primeira vez que eu vi o Evaristo de Miranda fazendo uma palestra foi exatamente num simpósio das Bran, muitos anos atrás, aqui, a gente está aqui no coração das indústrias de suplementos minerais, e eu lembro que aquela palestra dele, eu fiquei encantado com aquilo, eu falei, gente do céu, sabe? Começa a prestar atenção e aquele jeitão do Evaristo. Evaristo, um beijo no seu coração, eu te adoro. E aí eu queria saber o seguinte, eu lembro que o Evaristo, explicando a palestra dele lá, ele falava que em um determinado momento, ele falou lá com os meninos da Embrapa, ele pediu uma informação, os meninos falaram, ih, rapaz, isso demora. Aí ele falou, mas e aí, quanto que é? Ele falou, vai levar umas 2 horas, mais ou menos, para responder um negócio que era bastante complexo. Então, a turma da Embrapa Territorial é uma turma da pesada, uma turma boa demais. E eu tenho a impressão, pela sua idade, pelo seu semblante, que você é um daqueles meninos lá do Evaristo. Me conta essa história aí. Sou um dos meninos que trabalham lá na Embrapa Territorial, né? E a gente tem um termo lá que a gente fala, que é mastigar os dados, né? Que é analisar, coletar, interpretar, né? Fazer os mapas. A gente adora mapas, fazer os mapas, porque os mapas nos ajudam a entender o mundo, né? A gente faz os mapas, volta para os mapas, a gente muda as cores e tal. Então a gente fica ali, né, digerindo aquela informação para produzir algo que tenha sentido, né? A gente tem que trazer uma informação de qualidade para a sociedade, para a mídia, né, para quem vai usar aquela informação. Então a gente
Somos os mastigadores de dados ali da Embrapa Territorial. Maravilha, gente. E aí você está perguntando, né? O que você falou que está na Asbram, falou que está aqui na Associação da Indústria de Suplementos. O que o rapaz está fazendo aqui? Então é isso que a gente vai explicar agora, porque parece o seguinte: existe um estudo de vocês lá sobre a logística do agro brasileiro, enfim, e é sobre esse tema que você veio fazer uma palestra aqui hoje. Agora é o seguinte, os caras que estão lá em casa não assistiram a sua palestra, pode ser que o cara não entrou lá no link, enfim, não deu tempo, ele vai assistir mesmo e não fala Carlão. Exato. Qual é a mensagem, o que é que vocês trouxeram aqui, o André? A gente apresentou, né, aqui no evento, o nosso sistema de inteligência territorial voltado para a logística da agropecuária. Então, assim, tem várias logísticas. Tem logística da mineração, tem logística das cidades, tem logística dos produtos industriais. E em 2018, a gente começou a desenvolver algo voltado para a agropecuária. Porque a agropecuária tem a sua particularidade, tem a sua dinâmica e precisava de um sistema de inteligência. Né? Para que esse sistema de inteligência? Por que a gente desenvolveu isso? Primeiro, para entender como que era a logística, né? Para identificar os gargalos, onde que a gente tinha que atuar e para depois indicar quais eram as obras prioritárias para aumentar a competitividade da nossa agricultura. Então, esse estudo, só antes de você seguir aí, esse estudo foi uma encomenda do Ministério, é isso? Do Ministério da Agricultura? Como é que foi? Isso, foi uma encomenda do Ministério da Agricultura em 2018, né? Que enxergou essa deficiência, né, de não termos um sistema de inteligência voltada para a logística especificamente do agro. Então, o agro, que tem uma relevância muito grande para a balança comercial do país, para diversas regiões, economicamente, precisava de um sistema de inteligência. Foi uma encomenda do Ministério. 1/3 do PIB, né? Exatamente. Se a gente não souber por que caminhos andamos, nós estamos fritos, né? Exatamente. E aí, caracterizamos, analisamos 10 cadeias, né, as 10 principais cadeias de exportação. Você arrisca dizer quais são as 10 para nós aqui? Vamos tentar, então. É milho, soja, algodão, café, laranja, cana-de-açúcar, madeira para papel e celulose e as 3 cadeias de carne, né? A avicultura, suinocultura e a bovinocultura, que foi aqui o tema do nosso evento, né? Falar sobre a bovinocultura. Ô, gente, o cara é craque, hein? A gente pediu para o cara repetir 10. Não é fácil, viu? Parabéns, viu? Você fez a lição, estudou direitinho o negócio, viu? Estudei. Escuta, passou na prova total. Escuta, então, focado no tema aqui hoje, né? Você já falou das cadeias todas. Qual é a notícia? O que você está trazendo de novo? O que vocês identificaram? Quais foram os principais, já que você usou esse termo, quais foram os principais gargalos? Algum deles já, vamos dizer assim, já ameaçaram resolver? Eu queria entender um pouquinho. Então, quando a gente começou esse estudo lá em 2018, qual que era o desafio? Nós queríamos aumentar a exportação, né, a exportação principalmente de grãos do Brasil, para os portos que a gente chama do Arco Norte. Que são os portos do Arco Norte? São aqueles portos localizados na região norte, acima da latitude 16, paralelo 16. Entendi. Então, a gente queria aumentar a participação desses portos na exportação de grãos e diminuir a participação de Santos, né, do Paranaguá, de portos aqui da região sudeste e sul. Naquela época, a gente tinha 80% sul e sudeste, né, exportando. Hoje a gente já tem 65% e 35% a 37% os portos da região do Arco Norte. Então, assim, a gente avançou, a gente saiu de 20% para 37%. A gente estimava que a gente ia conseguir chegar nisso em 2025, a gente já está em 2023 com 37%. Então, provavelmente esse ano, 2024, a gente vai chegar e superar essa meta de 40%. Isso significa frete mais barato, mais competição entre os portos e mais ganhos ao produtor rural. Agora, deixa eu te falar, quando a gente fala em logística, e eu aprendi aqui entrevistando um monte de gente sobre esse tema, já entrevistei muita gente, porque a gente, assim, grosso modo, quando a gente fala em logística, a gente só pensa no transporte, mas a logística é muito além disso. E no caso aqui em questão, vocês estão falando de vários modais. Eu queria saber um pouquinho se vocês desenharam a estrada, a ferrovia, como é que é a identificação de tudo isso? Portos, aeroportos, enfim. Perfeito. Uma etapa importantíssima do projeto foi caracterizar, analisar esses diferentes modais, porque a logística ela vai ser eficiente se ela trabalhar com os diferentes modais. Parte por rodovia, parte por ferrovia, parte por hidrovia. Tem alguns trechos, algumas regiões que é adequado, é melhor que você trabalhe com as hidrovias, né? Então, a gente tem que aproveitar esse potencial, que o Brasil, inclusive, tem um potencial gigantesco. Em outros casos, né, a ferrovia é um caminho mais indicado. Entendi. Em outros casos, as rodovias são importantes, porque ninguém
né, colhe soja, né, como a gente fala lá, ninguém colhe soja e coloca numa ferrovia, no vagão, ou numa hidrovia. A gente colhe soja e coloca no caminhão que chega até um outro modal. Então, essa caracterização dos modais é fundamental. Foi um trabalho que a gente fez e está disponível também para consultar, né, todo esse trabalho de caracterização que a gente analisou. Agora, um trabalho dessa envergadura, eu imagino, e principalmente num país aí em mudanças, enfim, por menos investimento que a gente tenha, sempre há algum tipo de investimento nisso. Eu queria saber de você qual que é a validade desse trabalho. Se esse trabalho, vocês pensam em fazer etapas, em revisitar esse trabalho para atualizar, como é que é isso? E a boa notícia, né, que eu tenho é que nós estamos trabalhando na atualização desses dados, né? E a primeira versão da nossa plataforma foi lançada em 2018, ela passou por algumas atualizações menores, mas agora, em 2023, nós vamos lançar uma nova versão dessa plataforma, né, com os dados atualizados dessas 10 cadeias que eu citei anteriormente, e com novos estudos logísticos, né, abordando algumas coisas que a gente não abordou na primeira versão. Por exemplo, retrologística. Né? O que é retrologística? É a logística de retorno. Então, assim, eu levo a exportação do meu grão até o porto, mas eu também importo fertilizantes. Entendi. Então, entender essa dinâmica é importante e a gente vai colocar na nossa plataforma. É importante citar, Carlão, nossa plataforma está disponível gratuitamente para o público, né, no endereço www.embrapa.br/macrologística. Pode ser acessado, todas as informações estão ali disponíveis. Rapaz, que delícia, não é muito bom a gente conversar com um caboclo desse, a gente tem certeza que o Brasil será grande um dia. Vem cá, vocês participam, os ministérios, vamos chamar assim, a Embrapa faz parte, não sei como é que está hoje, faz parte do Ministério da Agricultura. Mas vocês têm reuniões, por exemplo, com os outros ministérios, Ministério da Infraestrutura, Transporte, essa turma toda aí, vocês conseguem, eles sabem que existe esse trabalho grande aí de vocês? Sabem. O nosso relacionamento é muito grande com os ministérios. Essa é a vantagem de trabalhar com o território. Né? Então, tem muita gente, assim como tem muito geógrafo de várias áreas, tem muitos ministérios atuando sobre o território. Sim. Então, a gente tem projetos com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, com o Ministério da Agricultura, o Ministério dos Transportes, né? Cada um pensando, né, nas questões territoriais que afetam a sua pasta. Então, o nosso relacionamento é muito estreito, né, principalmente nessa parte de subsidiar tecnicamente. Porque qual é o objetivo da Embrapa? Criar informação confiável, criar informação técnica para a gente fazer política pública de qualidade, política pública que funcione. Legal, política pública que tem, né, os dois pés na realidade. Né? Exatamente. Não, sem fazer todo esse trabalho de entender a realidade, muito provavelmente, às vezes, você faz uma política pública, né, que não tem aderência e que, né, não produz bons resultados. Quando a gente analisa a realidade e com dados, né, a gente consegue fazer uma política pública mais consistente. André, deixa eu te falar, para a gente fechar a história aqui, é o seguinte, só existe uma verdade no mundo. Eu sempre falo que assim, a realidade é a única verdade que existe. E vocês trabalham com realidade lá, com olhar aquilo que os nossos olhos estão vendo, né? Diante disso, eu nem sei eu queria saber de você. Você é um cara otimista? O seu copo do Brasil, que você enxerga lá no seu mapa, é um copo meio cheio ou um copo meio vazio? Não, totalmente cheio. Eu sou um grande otimista com o Brasil, né? Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco, né? Nós somos um país muito jovem, muito recente, então assim, nós temos muitas coisas para fazer. Comparado com outros países, nós somos muito novos, né? Então isso gera uma pressão, uma demanda muito grande. Né? O nosso tamanho continental, nossa população de mais de 200 milhões de brasileiros gera desafios, mas a gente tem um potencial enorme e eu vejo com bons olhos, né, no nosso futuro. Eu acho que a gente tem muito ainda a crescer. Essa é a vantagem, né? É uma das grandes vantagens, que a gente tem um potencial grande para isso. Maravilha. Ó, falei aqui com um rapaz privilegiadíssimo, que enxerga o Brasil. Você enxerga o Brasil numa posição bem de pertinho, né? Não precisa nem andar no Brasil para enxergar, né? Não, a gente tem as imagens de satélite que nos ajudam, né? Nos ajudam a percorrer e monitorar o Brasil. Você estudou geografia onde? Você é da onde, afinal? Eu sou de Americana e estudei geografia na Unicamp, né, em Campinas. Show de bola. Querido, ó, muito obrigado pela gentileza de você falar aqui no Fala Carlão. Volte sempre, manda um abraço pro Gustavo lá, viu?
Obrigado, Carlão. Obrigado a todos. Obrigado pela oportunidade. Maravilha. É isso aí, gente. Eu falei aqui com o André Farias, o geógrafo lá da Embrapa Territorial, que deu uma aula aqui para a gente sobre essa história, sobre logística dentro do agronegócio e sobre o que os mapas lá, sobre os satélites da Embrapa Territorial, sobre tudo que eles enxergam a respeito do nosso Brasil. Um trabalho formidável que, com certeza, você precisa conhecer. Repete aí o site. www.embrapa.br/macrologística, tudo junto. Maravilha. O editor, presta atenção aí, coloca isso na tela também para mim, tá bom? É isso aí, gente. Um forte abraço. A gente se vê no nosso próximo programa. Valeu!